Em São Paulo e em muitas outras regiões do Brasil, é muito comum encontrar pichações em locais variados, desde paredes de casas até em altos prédios ou pontes. Para muitos, podem ser simplesmente rabiscos na parede ou uma inscrição ilegível aleatória. Mas você já parou para pensar sobre o que existe por trás das pichações? O ato de realizar inscrições nas paredes já pode ser encontrado entre seres humanos desde a pré-história, através das pinturas rupestres. Curiosamente, essa mesma atividade também foi encontrada na Idade Média com o uso do piche, em escombros da cidade de Pompeia no século XIX feitos com carvão. Eram inscrições que continham desenhos, poesias, imagens obscenas e xingamentos. Contudo, foi somente em 1968, nos movimentos estudantis de maio, que a ideia mais atual da pichação nasceu, nos quais os estudantes utilizaram os muros de Paris como suporte para registrar os seus protestos com tinta em spray. Pouco tempo depois, as pichações se popularizaram em Nova York e se espalharam ao redor de todo o mundo, chegando ao Brasil em 1976, variando desde pichações contra o regime militar até frases mais enigmáticas, como "Selacanto provoca maremoto". Segundo Celso de Thaí em sua obra O que é Grafite, de 1999, a história da pichação paulista se iniciou nos anos 80 e pode ser dividida em 4 fases distintas. A primeira fase é caracterizada por uma intensa marcação da cidade pelos pichadores, que desejavam sair do anonimato. Na segunda fase, nascem as competições pelos espaços, assim como os pseudônimos e os nomes de grupos de pichação. A terceira, por sua vez, é marcada por uma valorização de pichações feitas em locais de difícil acesso, como prédios ou pontes. Por fim, na quarta fase, os pichadores passam a atingir espaços de maior relevância, adquirindo uma consequente atenção da mídia. Ao analisarmos as pichações de hoje, ainda é possível encontrar várias das características mencionadas no trabalho de Itaí. Primeiramente, observa-se que o estilo das letras do picho de São Paulo possui um traço muito peculiar, que é pontiagudo e retilíneo, chamado de tag reto, estética que muito provavelmente foi influenciada pelos movimentos punk e heavy metal da época. Os próprios álbuns de heavy metal, por exemplo, possuíam letras bem estilizadas e pontiagudas. Por mais que o estilo das letras adotado pelos pichadores não seja legível para indivíduos fora do circuito da pichação, de certa forma a falta de legibilidade é coerente com a proposta da pichação em si, já que também existe um objetivo de incomodar através da pichação, o que é evidenciado pela própria estética mais agressiva das letras, pela falta de clareza do desenho dos caracteres, ou até mesmo pela própria escolha do lugar onde são feitas as marcações. Também vale destacar que tais elementos são bem específicos da região da cidade de São Paulo, já que em relação à forma, essas características podem mudar de região para região do país. O picho do Rio de Janeiro, por exemplo, prática também conhecida como Sharpie, possui formas mais curvas e letras mais aproximadas quando comparadas aos desenhos de São Paulo. Além disso, também existem algumas variações do picho, que são os grapichos, grafismos que misturam tanto a estética do picho quanto do grafite. Apesar de trazerem conotações diferentes para os observadores, as manifestações citadas muitas vezes podem ser encontradas coexistindo em um único lugar, mesmo que de uma maneira efêmera. É justamente esse caráter temporário que motiva o registro das pichações, como por exemplo através das chamadas folhinhas, onde pichadores compartilham as suas assinaturas. Além disso, os pseudônimos encontrados na segunda fase
Os nomes de grupos e a grande quantidade de repetições de uma mesma assinatura pela cidade, também chamado de ibope pelos pichadores, são vistos com frequência nas pichações atuais. Alguns conteúdos encontrados nas pichações são referências a localizações geográficas, como ZL para a Zona Leste ou ZO para a Zona Oeste, servindo como uma marca de origem do pichador ou grupo em questão, assim como a grife, uma marca utilizada para representar um grupo de pichadores e que contém as iniciais dos participantes, a data e a própria pichação em si, e que pode conter frases de alcunha e protestos. Portanto, mesmo que a espontaneidade seja uma das principais características, também é possível observar que o picho adota certos padrões próprios em relação ao seu conteúdo, especialmente a sua forma, fator que até mesmo permitiu a criação de fontes tipográficas inspiradas na estética do picho paulistano, como por exemplo a Adrenalina por Gustavo La Sala e a Brasil Picho Reto por Tony de Marco. Claro, existe uma série de questionamentos e discussões em relação à legitimidade da pichação como manifestação no meio urbano. Entretanto, estando ou não de acordo com os padrões estabelecidos pela sociedade, a pichação, sem dúvida, vai muito além de simples traços feitos em muros e paredes da cidade, mostrando-se a fundo como um fenômeno inserido na cultura urbana e, como não poderia deixar de ser, carregado de contradições e complexidades.